Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de que o que eu não falei sobre o jogo, do jogo de Fluminense e Grêmio, nesse caso o Grêmio Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no advento. Porque não sabe, né? Esse é um quadro que eu faço, que é sobre os jogadores que eu não pontuei e que eu prefiro pontuar, ou até os jogadores que eu já pontuei, mas eu quero pontuar melhor sobre cada um desses daí, sobre o jogo contra o Grêmio. Então, vamos lá, vamos nessa. Danielzinho e Alexander. E bom, se a gente pode falar sobre o atual Fluminense, é que o Fluminense joga num 4-2-1-3. 4, né? 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, um primeiro e segundo volante, um meia de armador, um atacante da ponta esquerda, outro atacante da ponta direita e um centroavante. Basicamente é isso. Com sempre um voltando e o outro ficando lá como referência. É mais ou menos isso que acontece, mas na história o armador é que fica mais na frente e o atacante dos lados é que fica defendendo. Mas é justamente nesse meio de campo que é importante a gente dizer sobre isso. E por que eu pontuei esses dois, que eu vou pontuar também os outros dois, que eu vou pontuar daqui a pouco. Porque na minha concepção, hoje, quem é o melhor armador do time é o Danielzinho, que está jogando muita bola. E quem é o segundo volante vai ser a volta do Alexander. E na minha concepção, isso comprova muito do que foi o jogo contra o Grêmio. Mesmo o Danielzinho tendo uma função mais de volante, de segundo volante, do que provavelmente dito armador, você viu que a maioria dos lances que realmente resultaram em alguma coisa veio do Danielzinho armando o time adversário. E não é à toa que o Fluminense melhorou muito com essa função do Danielzinho, realmente distribuindo a bola em cima dos outros jogadores. Então, na minha concepção, ele é o titular absoluto. Ele é o titular, não absoluto, mas o titular no lugar de Ganso. Enquanto isso, o Alexander voltando, mesmo nas condições piores, naturalmente vai ser o segundo volante que teremos nesse jogo. Falando também sobre o Ganso e o Lima. O Ganso não jogou nada, só me comprova justamente que ele está em má fase. É isso que eu falo, né? A situação é o seguinte: os jogadores vivem em fase, de fase em fase. E o Ganso está numa má fase. Na minha concepção, a saída do Ganso para a entrada do Danielzinho nessa posição ajudaria muito mais o Fluminense hoje. Sinceramente mesmo, se você, Diniz, quer me falar sobre isso daí, esteve numa entrevista sua de ser solidário, a melhor função de ser solidário e até mesmo educar o jogador é colocar o Ganso no banco um tempo. Mas eu quero falar sobre isso daí depois, tá? E o Lima é a mesma coisa. O Lima não jogou esse jogo, né? Mas diversas vezes está falhando no elenco. Não é à toa que ele sempre é o primeiro a ser sacado no time. Toda hora a gente vê isso. Toda hora a gente vê o Lima sendo o primeiro substituído. E não é à toa, porque ele não está jogando bem. Sabe? No início do ano, o Lima até foi bem útil. Só que agora, igualmente o Ganso, que eu falei, ele está em uma fase. Ele não jogou, claro. Mas às vezes o cara que não participa muito. Porque a gente vê a comparação. E pra tu ver, até mesmo o próprio Danielzinho tá jogando melhor do que o Lima. E por último, antes do pedido, né? Antes desse pedido todos aqui, John Kennedy Cannon. Atualmente o que ele está jogando muita bola. Tá realmente destruindo na função que ele tá fazendo. Quer ser justamente o centroavante, você ter justamente ele um cano mais armador. É claro que é isso que eu estou falando. O grande problema de falar de John Kennedy é falar da função que ele está exercendo
de como que o Fluminense está fazendo isso. Porque isso prejudica o Cano. Na minha concepção, não dá para colocar o John Kennedy também nas pontas e até mesmo podendo flutuar um pouquinho mais no jogo? Não seria muito mais legal isso? E sobre o Keno, eu até agora não entendo a situação do esquema posicional do Keno. Não faz sentido nenhum sobre a ótica do time de Fernando Diniz. E eu fico me perguntando, será que ele vai ter um jogador profissional também na seleção brasileira? Mas sabe, se a ótica é justamente criar um caos, o Keno não cria nenhum. Então ele joga longe da ótica. Antes de a gente falar sobre mais jogadores, se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na questão de vídeo. Eu todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre Fluminense. Vamos falar também de Cano e Lelê. Sinceramente mesmo, o que mais me preocupa é sobre essa questão do centroavante. O Cano tá jogando bem em bola, não tá maravilha como que teve no início do ano, até mesmo no final do ano passado. Mas me preocupa, porque ele não tem reserva. O Lelê se mostra com fragilidades técnicas imensas. E o Cano cada vez mostra que ele tem técnica sim, só que ele é muito mal feito. E no jogo de hoje, a gente viu o Cano diversas vezes dando passes de inversão, ou até mesmo passes para um lado do campo. Sinceramente mesmo, a gente precisa trabalhar com esses caras que trabalham o caos bem. Os gols que foram feitos, 2 gols, um anulado, bem anulado, e o outro gol, foi feito justamente desse tipo de caos. O Lelê precisa trabalhar melhor isso. Espero que ele melhore. Só que na minha concepção me preocupa muito mais isso. Temos reserva à altura ao Cano? Não temos. Isso é um fator preocupante. Mas o Lelê não jogou, tá? O Lelê também estava fora por conta do terceiro cartão amarelo. Eu sempre, como falo, a situação maior é a ausência. Marcelo e Diogo Barbosa. Marcelo até jogou bem esse jogo inteiro. Teve aquela suposta polêmica que o Soares tentou fazer com o jogador, mas o Marcelo também teve polêmica. E sinceramente mesmo, o Marcelo hoje me desagrada. Sabe, eu falei que ele é um ótimo jogador, mas assim, cara, o próprio Laranja Tricolor falou muito bem no seu tweet que o Marcelo precisa voltar a se tornar aquele jogador. Para isso, ele precisa emagrecer. Para isso, ele precisa voltar na forma física dele. E de fato, ele não está dentro dessa forma física. É por isso que ele não está conseguindo fazer um monte de coisa. Gente, um cara que teve como grande amigo Cristiano Ronaldo, fazer isso que ele está fazendo no Fluminense, me traz tristeza. E a tristeza maior é de entender que hoje a melhor coisa que foi feita para o Fluminense é ter pegado aqueles dois jogos de gancho do Marcelo. Porque eu confio mais hoje no Diogo Barbosa como lateral do que o do Marcelo. Mas falando somente sobre o grande erro do jogo, foi o Diniz. Eu não vou falar tudo que eu quero aqui não, porque eu tenho muita coisa para falar sobre ele em alguns outros, em um tema específico. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: o Diniz errou e muito nas suas escolhas. Pode melhorar, espero que melhore, mas se tornar o 14º visitante é um fracasso. E preocupa muito mais de entender que a gente vai jogar pelo menos mais 2 partes antes de chegar à final, sendo o último jogo fora de casa, na Libertadores. Se o foco é Libertadores, se o foco total é na Libertadores, o que me preocupa é o que acontece no Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o treino pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.